boa noite, meus amigos Reflexões Psiquiátricas, amigos e amigas Reflexões Psiquiátricas. Estamos aqui com mais um diálogo, mais um debate para falar dos desafios do Brasil. A gente já falou dos desafios do Brasil na questão da saúde. Na segunda-feira, Dr. Walter Sorrentino, os desafios da saúde na questão política, os desafios na saúde na questão da Amazônia. Hoje temos os desafios do Brasil na questão da economia, das mulheres. E hoje a gente vai receber a professora Ima Vieira para falar sobre os desafios do novo Brasil. Ela gosta dessa música, me disse outro dia. Há muito tempo nas águas da Guanabara. Tá dando para ouvir? Do mar Reapareceu na figura de irmão. A quem a história não esqueceu. Dr. Roberto Ramos, conhecido como navegante negro. Eu aprendi com a Ima que não é navegante. A censura impediu que dissesse o almirante negro e não navegante negro. Aliás, eu estou procurando o Eridan Passos para me dar uma entrevista. Ótimo, ótimo. Agora só falta aqui. Para me dar uma entrevista sobre João Cândido. Agora, quem ficou famosíssimo com essa música? Olha que beleza. Glória aos piratas, às mulatas, às sereias. Agora sim. Glória à farofa, à cachaça, às baleias. Agora é lindo isso aqui. Glória A todas as lutas em glória. Maria Helena. E através da nossa história, Não esquecemos jamais. Eu não posso andar muito, porque senão o YouTube corta a gente. Mas, essa, eu gosto dessa e do Bêbado Equilibrista, João Bosco Aldir Blanc. Mas aí, outro dia, estava batendo papo comigo, sim. O navegante negro, na verdade, era um almirante negro. João Cândido, o herói da ralé, o herói da revolta da chibata. E parece que a gente vive ainda a chibata, né? Eu acho que a Ima não entrou ainda. Então dá para eu falar besteira à vontade. Pessoal, vocês acham que, de fato, o grande culpado pela desgraça que está acontecendo no litoral norte é a chuva? Essa é uma pergunta para cada um imaginar. A chuva é a principal responsável ou é a culpada pela desgraça que está acontecendo no litoral norte? Marcos, será que eu encontro o Belchior cantando Messala dos Mares aqui enquanto a Ima não entra? É ótimo que as forças da natureza... Ixi, rapaz, eu não achei Belchior, não. Não, será? Belchior cantando Messala dos Mares? Não achei, não. Que pena. Zildinha, você tá aí? Ó, chegou a minha mestra. Eu sei, eu vi que você pediu para entrar agora. Zildinha, deixa ela entrar, não? Veja se chegou aí. Agora Olá, chegou. mestre dos Você sabe mestres. Mestra das mestras, você me ensinou, eu estava mostrando para as pessoas que você me ensinou que o almirante negro, não, na verdade é o navegante negro, era o almirante. De onde você me tirou isso? Por que outro dia você resolveu me ensinar isso? Você tirou da Elis? Estava ouvindo Elis? Eu estava ouvindo Elis. E resolvi bater esse papo. Olha, eu estava vendo, são aproximadamente 7 meses que conversamos pela primeira vez. Você esteve aqui no encontro da SBPC, a gente não pode se ver.
mas tem uma promessa sua e da Zildinha que a próxima vez que vocês vierem, nós vamos tomar um vinho, cachaça, cerveja e fechar com conhaque grego, que é para sair todo mundo cantando o Nossa, hino do Pará. vamos, Vamos. vamos. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom conversar e tomar umas e outras. Professora Ima Célia Vieira. Olha, é um orgulho. Você sabe que a Ima é uma das pessoas que a gente não se conhece pessoalmente, mas que há um encantamento de ideias e de afeto entre nós. Porque tudo que ela fala assim, é um desmanche, é um sorvedouro de emoções. Então eu fico muito emocionado cada vez que eu ouço a falar. Olha, você fez graduação em agronomia, você tem um mestrado, doutorado fora do país? Escócia? Foi na Escócia? Doutorado, mestrado eu fiz na USP, em Piracicaba. Pesquisadora do Museu Guild, quase virou uma santa na mão do Papa. Né? O Papa falou: você tem que virar a primeira santa do Pará. Ela não quis, refugou. Né? E eu descobri que existe uma Santa Ima. Existe? Uhum. Da onde? Santa Ima, com 2 M, acho que italiano. E você, depois da nossa conversa, menina, que orgulho de ver você no governo de transição. Né? Verdade. Trabalhei muito. Então, de novo, ó, abaixa um pouco a tua câmera, não está para perceber o teu queixo. Ah, melhorou. Então, de novo, obrigado, todo o meu afeto, todo o meu amor por você. E conta uma coisa. Bom, muita gente já nos viu, outras pessoas não nos viu. Será que você fala de novo um pouco da tua trajetória para as pessoas te conhecerem, enquanto eu vou pegar uma taça de vinho? Ah, tá bom. Eu fiz agronomia aqui em Belém, e terminei em 1983 e segui de imediato para o mestrado em Piracicaba, na Universidade de São Paulo. E lá permaneci por 2 anos e trabalhei com um grande cientista, Dr. Paulo Sodero Martins, que tinha uma linha de pesquisa muito importante. Ele faleceu muito novo, e de ecologia, de genética ecológica, ecologia evolutiva, e eu era encantada por essa linha de pesquisa. E depois eu resolvi seguir a ecologia e fiz o doutorado em ecologia na Universidade de Stirling, na Escócia. E logo depois que eu terminei o mestrado, eu vim para Belém, voltei, né, para Belém e fiquei no Museu Guild com uma bolsa de pesquisa durante 1 ano e depois fui admitida como servidora e estou lá desde essa época, 1988. Né, já teria tempo para aposentar, mas não tenho coragem, nem vontade. A gente não tem vontade, né? Isso aqui é uma cachaça, né? Tá boa. E me diz uma coisa, eu que sou matuto e um monte de gente, qual é o objeto de estudo do Museu Guild, que eu sei que é amplo, né? Museu Guild é uma instituição, é um museu de história natural, é uma instituição, também um instituto de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem 156 anos. E o Museu Guild, ele estuda não somente as questões ecológicas, da ecologia, mas também a antropologia, as linhas de pesquisa de arqueologia, de botânica, né? Os sistemas naturais, os sistemas ecológicos e também os sistemas humanos, a diversidade cultural e a biodiversidade da Amazônia. Né? Então, é um museu interdisciplinar, é um museu com uma agenda científica muito ampla, né? Muito importante para a região amazônica, e atualmente tem sofrido, inclusive, alguns problemas de ordem de pessoal. Né? Nós éramos cerca de 300 servidores e hoje nós somos, acho que não chega a 80 servidores na instituição. Então, isso é um problema muito grande aqui no Museu Guild, porque existem várias coleções científicas importantes que estão, inclusive, sem curadores. Né? Recentemente, um colega nosso, né, o Sanjad, escreveu um artigo para o Jornal da Ciência, da SBPC, bem forte, né, bem contundente, sobre o fim do Museu Guild. Isso tem causado uma conturbação aí no meio científico, na sociedade civil, na sociedade aqui também paraense, brasileira, porque é um título provocativo
e é um título realmente que demonstra, né, é um texto que demonstra a realidade, né? Nós estamos numa situação, não somente o Museu Guild, mas todos os institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, com sério problema de pessoal. Hoje não é infraestrutura de pesquisa, não é laboratório, não é isso que faz, né, que prejudica o nosso trabalho, mas sim pessoal, né? Não, desde 2012 nós não temos concurso público nos institutos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, aí eu não estou falando só do Museu Guild, também do INPA, do INPE, do LNCC, da IBICT, do CBPF, enfim, todos os institutos. O Observatório Nacional, que é o instituto mais antigo de Ciência e Tecnologia, que é mais velho que o Museu Guild, tem mais de 200 anos, e nós estamos numa situação realmente muito ruim em termos de pessoal. Então, é preciso que o governo Lula olhe para essa situação e mude esse quadro antes que essas instituições feneçam, né? É muito triste. Há 7 meses, a gente vivia um desespero maior, né? Quando a gente conversou. Com certeza. Hoje a gente tem esperanças, mas eu imagino nessa série Desafios que esse governo, embora muito bem intencionado, vai ter que lidar com terra arrasada, não é isso que você pensa? Terra arrasada. E quando a gente fala da Amazônia, é uma verdadeira guerra mesmo. Aqui é uma situação muito grave e é uma situação de guerra. A gente precisa mesmo atuar muito forte do ponto de vista da institucionalidade, do ponto de vista dos instrumentos, né, e de políticas públicas mesmo, e de combate ao crime organizado, a questões de desmatamento, de invasão de terras indígenas, de uma forma muito contundente, muito forte mesmo. A sua biografia, eu me lembro, vamos ver se a minha memória vai bem. Eu acho que você disse que em 1987, seria isso? Quando você voltou para o Pará, isso. Você viu uma Amazônia, acho que já tínhamos saído do governo militar, uma Amazônia entregue a um capitalismo selvagem, né? A Amazônia estava sendo destruída. Ela estava sendo tão destruída quanto agora, nesses últimos 4 anos? Bom, em termos de desmatamento, que é um das bases da destruição, até 1970 nós não tínhamos quase que desmatamento, né? Na época do governo militar a gente não tinha. Na década de 80 para 90 começou, né, a intensidade muito grande do desmatamento. Mas e chegou a um nível de 24 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano. Uma destruição tão grande quanto essa, do ponto de vista, quando a gente olha o ano, a gente nunca realmente teve, né? Quando a gente olha um período de 4 anos, 5 anos, um período de governo, a destruição do governo Bolsonaro foi bem grande e equivalente ao início do monitoramento do INPE, que começa em 1988, 1990, quando e chegou também a números bastante alarmantes. Então, foi um período muito, muito crítico, né, aqui na história do Brasil, na história da Amazônia. Mas logo nós tivemos, já em 2002, 2003, já no governo Lula, um programa de monitoramento, que foi o PPCDAM, que diminuiu esse desmatamento. Então, o governo Lula pega um desmatamento muito alto, né? Mas ele consegue reverter isso a níveis de 4 mil quilômetros quadrados, 4 mil quilômetros anuais, 6 mil quilômetros por ano. Então, de 27, 20 por aí, 2003, 2004, ele chega a diminuir até 6 mil, 5 mil, 6 mil quilômetros por ano, né? Então, isso foi um momento muito importante, né, do combate à destruição da floresta amazônica e agora nós temos uma situação muito pior, porque eu digo pior porque precisa de uma operação de guerra, que eu falei, para reduzir esse desmatamento. Porque além de
de todos os problemas ambientais, a Amazônia está hoje tomada pela criminalidade, né? Então, o crime organizado, ele manda nos lugares onde o desmatamento impera. Então, e o avanço da grilagem sobre as florestas públicas, o aumento do garimpo em áreas protegidas, como as terras indígenas, são exemplos dessas práticas ilegais que o governo Lula tem que combater. Então, isso é muito, muito pior do que no passado. É muito pior no sentido de que precisa de armamentos, digamos assim, de instrumentos muito mais poderosos, né? Antes da gente falar, que você me ensinou na live anterior, que é uma diferença entre desmatamento e degradação. Antes da gente falar disso, só para as pessoas localizarem, eu aprendi com você também que a Amazônia é 60% do território brasileiro. Seria isso? Quais são os estados, os países, quer dizer, de fato, qual é o tamanho e do que nós estamos falando de Amazônia? Primeiro, sobre o desmatamento e a degradação, né? O desmatamento a gente considera quando há o corte raso da floresta. Então, a floresta é cortada na sua base, né? E essas árvores caem no chão, e aí isso é transformado em novos usos da terra, a agropecuária, a agricultura de corte-queima, o plantio de soja, de dendê, seja o que for. Esse é o desmatamento, né? Ou desflorestamento, numa tradução do inglês, do deforestation. E a degradação florestal, ela é uma forma de destruição da floresta, mas que não derruba a floresta. A floresta fica em pé, né? Então, eu tenho uma atividade como a atividade de exploração de madeira, por exemplo, que retira algumas espécies, deixa outras, só retira aquelas espécies de interesse, né? Aquelas que têm um valor comercial, como o mogno, a maçaranduba, a capu, várias espécies madeireiras, e deixa vários galhos, né, no chão. Isso fica seco e deixa a floresta inflamável, a floresta fica com muito material combustível. E essa destruição, que é um pouco sutil, que é mais difícil de ver do espaço, porque a floresta não está destruída, ela é chamada de degradação florestal. Então, aí o fogo pode entrar, quando tem muito material combustível, e acaba eliminando, causando alta mortalidade de árvores, diminuindo a porcentagem de carbono na floresta, de biomassa, e também causando danos na biodiversidade. Então, essa é a degradação florestal. A floresta fica em pé, mas ela perde biomassa, perde carbono, perde biodiversidade. É mais sutil, mas isso tem acontecido muito, e nós temos aí uma situação bem grave, né? Muito grave mesmo. A Amazônia, ela tem vários... a gente pode reconhecer a Amazônia como uma abordagem geopolítica, como a Amazônia Legal, né? Tem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, e tem um conceito mais ecológico do bioma, né? Que é menor no Brasil do que a Amazônia Legal, que abrange alguns estados que não estão pertencem ao bioma, mas tem mais 9 países que fazem parte do bioma, né? Onde temos a Amazônia, que predomina a floresta amazônica. Então, essa Amazônia Legal, ela representa cerca de 60% do território brasileiro, né? São mais de 770 municípios, não lembro bem, mas acho que 770 e poucos municípios. E aí nós temos quase 60% das florestas tropicais do mundo. Junto com o Congo e a Indonésia, nós temos as 3 grandes florestas tropicais do mundo. Se a Amazônia Legal fosse um país, ela seria, eu acho que o 6º ou 7º país em extensão territorial. Então, nós estamos falando aí de muita terra, de muita floresta e de mais de 30 milhões de habitantes que aqui vivem. Quer dizer, picotou aqui, mas então a Amazônia eu posso falar do solo, posso falar do povo, posso falar de instâncias. Sim, exatamente. Não é só floresta, inclusive tem outras formações vegetais. Nós temos savanas aqui, nós temos restingas, tem mangue, tem campos naturais, tem vários tipos de vegetação
Então, vários tipos de solo também aqui na região. O relevo, áreas com relevo acidentado, temos montanhas, as montanhas do Tumucumaque, em Roraima temos várias montanhas, né? Vários Pico da Neblina, e temos Monte Roraima, várias montanhas. Então, temos aqui uma diversidade de ambientes, uma diversidade de culturas, de línguas, enfim, é uma região muito plural, muito diversa e muito importante para nós brasileiros, para o mundo. Eu estou deixando um pouquinho só os comentários, embora eles estejam ocultando seu rosto, porque tem muita gente querendo primeiro te parabenizar, depois de fazer perguntas. A minha amiga palpiteira, Ana Paula Bernardes, está dizendo o seguinte: não é só a questão rural, a questão urbana. Em Belém, por exemplo, falta saneamento, que é uma fonte de poluição silenciosa. Está certo ela ou ela está dando palpite? Não, é isso mesmo. A professora Berta Becker já chamava a Amazônia de a floresta urbanizada. 80% da população vive nas cidades. Então, esse olhar sobre a Amazônia, ou as Amazônias, como dizia a professora Berta, é muito importante, esse olhar das cidades também, né? Aqui nós temos as piores situações de saneamento, as piores situações das cidades brasileiras, inclusive do ponto de vista da arborização. Aqui nós temos Belém e Manaus, acho que estão em penúltimo lugar em arborização no Brasil, né? Então, mesmo Belém tendo suas mangueiras, sendo conhecidas por suas mangueiras lindas e maravilhosas, ela cresceu muito e a periferia, praticamente, os bairros mais populosos e mais da periferia, praticamente não tem arborização. Então, há muitos problemas, as cidades são muito, muito problemáticas. A questão urbana é tão séria quanto a questão rural, ou mais séria, né? Onde vivem 80% da população. Mas isso é um contrassenso, quer dizer, duas grandes cidades no meio de uma floresta ter Contrassenso total. Árvore na cidade, é isso? Contrassenso total. É uma coisa absurda, na verdade, né? Termos essa visão de que talvez a floresta... temos essa floresta aí do lado, então deixa estar, né? Não precisamos de árvore, mas não é assim, né? É muito importante termos na cidade também vegetação. Temos áreas urbanas, temos várias, o que a gente chama das florestas urbanas aqui ao redor, né? Vários parques, mas são pequenos, a população é muito grande, a cidade está aumentando cada vez mais, né? A periferia da cidade, e essa população não tem muitas condições de vida, boas condições de vida. Antes da gente entrar em algumas coisas que são gritantes, né? Como a questão Yanomami e outras, como foi essa equipe de transição? Saiu um relatório, que eu acho que foi o vice-presidente Alckmin depois distribuiu, etc. Mas como foi a sua comissão de transição? Quem estava? Como é que foi? O que você ficou chocada? Talvez pouco, porque você já estava vivenciando isso. Como é que foi a tua comissão específica? Minha comissão foi a de Ciência e Tecnologia e Inovação, e participaram dela primeiro foram chamados cerca de 12, 15 pessoas, e depois aumentou, ficamos no número de 25 a 30 pessoas. E era coordenada pelo ex-ministro Sérgio Rezende, um excelente ministro. Tivemos no primeiro governo do Lula, e também do secretário executivo do Ministério do primeiro governo do Lula, o secretário Luiz Elias, que foi quem me convidou para fazer parte dessa comissão. E tinha também o Ricardo Galvão, ex-diretores de institutos, tínhamos ex-presidente do CNPq, secretários da FINEP, presidentes da FINEP, enfim, vários cientistas de várias áreas. E o nosso trabalho era fazer um grande diagnóstico. Então, nós nos debruçamos sobre todos os números, as informações, os documentos dos 4 anos do governo Bolsonaro, para apresentar um grande diagnóstico sobre ciência e tecnologia no Brasil. Então, aí subdividimos em grupos, né, subgrupos, né, fizemos subgrupos de trabalho. Eu fiquei em 2, um de desenvolvimento regional e ciência, e o dos institutos de pesquisa, que deu um olhar mais
mais de perto para os institutos, né, apresentando os números de pessoal, de orçamento, de laboratórios, etc. E tiveram outros grupos, como o que se debruçou sobre as bolsas do CNPq, né, sobre o fomento, sobre a questão da FINEP, e também outros grupos importantes de inovação, tinha um grupo específico para inovação tecnológica. E aí nós fizemos esse grande diagnóstico. Mas tínhamos um limite de número de páginas. Imagina, eram muitos grupos, né, de trabalho, e a gente teve que cortar muita coisa, mas o governo de transição teve acesso a todo o trabalho que nós fizemos, anexos e tudo, e também a esse digamos assim, um subrelatório que o governo de transição divulgou. Não, mas fizemos muito mais do que isso, montamos um banco de dados, de informações, para que o governo, no caso a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana, pudesse depois ter acesso e, a partir daí, montar suas diretrizes, né, e os seus programas estratégicos. Então, foi muito, muito interessante, muito importante. Foi muito pouco tempo, um mês praticamente, mas deu para ver o grande estrago que foi feito na ciência. Aliás, a ministra Luciana Santos vai dar uma entrevista para mim. Estou orgulhosíssimo, tanto quanto a entrevista que eu faço com você, no dia 30 de março. Vamos falar de ciência e tecnologia. Muito bom. Então, conta assim. Essa crise humanitária dos Yanomamis era imprevisível? Ela estava debaixo do tapete? Estava na sua cara? Estava na nossa cara? Ou seja, isso causou surpresa para o mundo civilizado? Estava na nossa cara, sim. Estava na nossa cara, e eu lhe digo mais, não é só a questão Yanomami. Uhum. Se a gente pegar os números de áreas de garimpo hoje, a maior área de garimpo fica nas áreas dos Caiapó, dos Munduruku. Na verdade, dos Caiapó. São mais de 11 mil hectares, se eu não me engano, nas áreas de Caiapó, e mais de 4 mil hectares nas áreas dos Munduruku, na região do Tapajós. E os Yanomami são cerca de 1.500 a 1.600 hectares de áreas de garimpo. Então, em termos de área, as áreas Yanomami não são as mais intensas em garimpo, mas eu acho que em número de garimpeiros e a intensidade, o grau de violência com que eles foram tratados pelos garimpeiros, eu acho que realmente um problema muito maior do que tem os Munduruku e os Caiapó. Agora é preciso lembrar que o garimpo, os impactos dele, os personagens, né, eles se misturam com a história da colonização da Amazônia. Então, quem é que não se lembra da região do sul do Pará, a mina de ouro, né, de Carajás, que foi eternizada pelas lentes do Sebastião Salgado, né? Ali houve conflitos muito grandes, e os conflitos de um governo militar naquela época, com medo que esses conflitos aumentaram, eles montaram um negócio que eles chamaram de Reserva Garimpeira do Tapajós. E ali entre Itaituba e Santarém. E ali é muito minério, é diamante, é ouro, é cobre, né? E formou uma estrada que é paralela à BR-163, que é a Transgarimpeira. E essa Transgarimpeira, ainda na década de 80, nós estamos falando, né? Nessa época, só com a criação dessa reserva garimpeira, a população soltou de 140, 100 mil pessoas para quase 300 mil pessoas. Hoje eu acho que são mais de 600, 700 mil pessoas. Então, esses garimpos já operavam ilegalmente, né? Mesmo com essa criação dessa reserva garimpeira, desde essa época, né? Então, aí o governo cria as reservas, as unidades de conservação nos anos 2000, e essas reservas se tornam cada vez mais problemáticas, né? Porque atuaram aí a partir da ilegalidade. Eles não conseguiram fazer com que essa reserva garimpeira se tornasse algo legal. O garimpo, chamado garimpo legal, né? Há muito problema para você conceder a legalidade para esses garimpos, né? Em termos de técnica de extração, de limite de produção, não há um monitoramento disso.
Eles tentaram normatizar essa atividade, mas isso não foi para frente. Então, essa situação ela se agrava ano a ano, né? E agora se tornou uma tragédia. Né? Agora, em 2021, a gente tem esse número bem claro de que o garimpo devorou mais de 15 mil hectares. Eu acho que é a maior expansão que já teve nos últimos 40 anos, foi no ano de 2021. E aí a gente não precisa repetir todo o problema de saúde, né, a questão nutricional causado aí pelos garimpeiros, pelo garimpo e a questão da malária, etc. Né? Agora, essa questão do garimpo, ela é muito séria. Né? Então, além da questão ambiental, do avanço da degradação do garimpo, né? Ampliar os impactos ambientais, isso gera enormes gastos públicos, né? Como a gente está vendo aí. As despesas com o sistema de saúde, que aí é a sua área, você imagina o quanto que não está se gastando com um problema que poderia ter sido evitado. Segurança pública, agora na Amazônia, mais do que nunca. Tem que garantir segurança, o governo Lula agora, do pessoal de saúde, inclusive, né? Assistência social, fiscalização ambiental, né? Então, os desafios são muito grandes aí do governo Lula para tentar acabar com esse garimpo da forma como ele é feito hoje no Brasil. E aí as pessoas continuam consumindo ouro, é uma rede, né, uma cadeia que envolve, uma cadeia criminosa extensa e tem muitas organizações, empresas envolvidas aí, inclusive as outras. Né? Ah, é? É bem complicado. Amazon para nós. A Amazon está nessa? A Amazon está nessa, tem a Gasterme, todo mundo que consome ouro está nessa. E é uma quantidade de ouro muito grande que sai da Amazônia, do Brasil e, em particular, da Amazônia. Né? A Amazônia, acho que 50% do ouro que sai do Brasil, acho que é da Amazônia, ou quase 60%. É bem complicado. Mas tem como reverter. Eu vejo que, bom, Lula começa bem, né? Indo lá, mostrando presença lá na área, né? Determinando bloqueio de transporte aéreo, fluvial, para evitar o abastecimento dessa cadeia de crimes, mas é preciso envolver muito mais, né? Retirar de circulação esse ouro ilegal. Como é que você faz isso? É muito difícil, né? Mas eu acho que um sistema de rastreabilidade é possível fazer. Se faz isso com os produtos. Hoje a gente sabe quem compra soja do Brasil, lá na ponta, quem compra madeira. Se tem para madeira, para soja, para o gado, tem também para o ouro do Brasil. Então é necessário, acho que, fazer isso, né, para ver essa cadeia de rastreabilidade. Alguém chamou a gente de corno, aí eu já bloqueei. Você sabe, é a educação que ao longo desses 4 anos foi sedimentada, né? E, aliás, isso me faz pensar numa coisa. A dona Damares Alves, aquele outro ministro lá, como é que é o nome daquele sujeito? O Ricardo Salles, eles tiveram votações muito, muito, muito expressivas, né? E eles são, para todo mundo minimamente inteligente, 2 grandes inimigos da Amazônia, dos direitos humanos. Essa votação maciça, mais do que a Marina Silva, por exemplo, não é? Essa votação maciça diz o seguinte, que boa parte da população estou pouco me lixando com essa história da Amazônia. Acho que é um pouco isso mesmo. Uma parte da população acho que nem sabe, né? É aquela história de o Brasil não conhece o Brasil, né? Então, muita gente não sabe mesmo da importância da Amazônia para a sua própria vida, né? Para a manutenção para a humanidade, para a sua vida, para tudo, né? Para essa questão do clima, a questão do desmatamento, nada. Não, tem gente que não sabe, não está nem aí e não se interessa por essa questão da Amazônia. Está muito longe, está muito distante. Eu acho que representa um pouco isso, sim. Ou muito, né? E o bacana é que depois da saída do professor Ricardo Galvão, exatamente porque o INPE estava denunciando, ele volta agora para o CNPq. Quer dizer, eu acho que está sendo feito justiça. Né? Excelente nome, né? Vai ser uma outra história agora. Eu li umas coisas que você
Fala que Bolsonaro desmantelou o serviço de saúde indígena, aplaudiu a expansão dos garimpos em terras indígenas, ignorou os apelos desesperados de organizações indígenas e da sociedade civil. Bom, você já estava dizendo que o Lula pode reverter isso com muita energia, com muita briga. O problema, e aquela história... Outro dia eu estava vendo o filme do Allende, né? E o general ao lado dele, com a cara mais fiel do mundo, com a cara de bulldog, assim, fazendo continência, mais fiel do mundo era o Pinochet, que deu o golpe. Aqui eu vi um outro dia aí um filme do Jango, e ao lado dele, pasme, com a cara de sou seu fã, estava o Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco. Ou seja, dá para confiar no povo que está do lado? Essa é uma questão muito interessante, porque a aliança que foi feita para poder ter essa, né, ganhar e derrotar Bolsonaro foi muito ampla e tem de tudo nessa aliança, né? Então vai ter que ser, e o executivo ele tem um limite nessa ação, né? Vamos, por exemplo, na questão do garimpo existe um projeto de lei, o projeto de lei 191 de 2021 que permite a mineração agropecuária em terras indígenas em unidade de conservação. Então, aqui é uma questão política mesmo, que tem que ser resolvida no Congresso, né, que vai além do Executivo. Então, uma coisa é o que o Lula, como presidente, pode já estar fazendo para retirar os garimpeiros. A outra é você derrubar, por exemplo, um projeto de lei como esse e que, para isso, você tem que ter uma força política grande no Congresso, né? À medida que você tem essas figuras lá e que são aceitam, né, garimpo, agropecuária dentro de terras indígenas e unidade de conservação, isso vai de encontro ao que Lula pregou na sua campanha, né, o que a gente acredita, o que a gente precisa mudar para evitar catástrofes maiores, né? Então, temos sempre esse momento de dúvidas até que ponto nós vamos conseguir reverter alguns desses problemas, porque não é só o executivo que tem que agir, né? A questão do legislativo é muito séria, tem vários PLs, acho que são mais, acho que a nossa primeira live, acho que eu contei mais de 30 ou 40 projetos Sim. legislativos que vai contra aí as questões ambientais e de sobrevivência dos povos originários e das populações tradicionais. Então, é bem complicado. Só para dizer, o meu querido colega, professor Daniel Barros, que é meu sócio de pluma nos livros que a gente está escrevendo, dia 30 de março, fala do último livro dele, que é sobre o riso. Ele é meu mestre também da psiquiatria forense, então dia 30 de março a gente vai aprender com ele um pouco de riso que a gente precisa ter. Olha, eu não entendi isso, ótima oportunidade para aprender. A pergunta deve-se dar preferência ao preservacionismo ou ao como é que é? Conservadorismo? Essas duas palavras, elas se confundem, né, um pouco, né? Geralmente se tem a ideia de que o preservar é aquela manter intocável, a proteção integral do ambiente natural, né? E o conservar é mais aquilo que permite a exploração, a utilização de forma racional, sustentável, né? A disponibilidade para as futuras gerações. Mas nós temos aqui na legislação brasileira as unidades de conservação que são de proteção integral, onde você garante tudo isso, né? Garante a conservação da biodiversidade, e você tem também as áreas de conservação, de uso tradicional, de uso sustentável, né? São unidades de conservação de uso sustentável em que você tem as populações usando a biodiversidade, os recursos e garantindo isso, a sua sobrevivência. Então, esses dois conceitos podem ser usados sem que você diga uma coisa e outra, né? Então, é bem utilizado pela ciência e pelas ações de políticas públicas. Desmatamento zero não tem, né? Desmatamento zero?
É um conceito... Não, hoje não tem, mas há uma série de ideias sobre ele. Uma delas, a primeira ideia sobre o desmatamento zero, surgiu no Museu Guild, de um grupo de pesquisadores que eu me envolvi nessa discussão. É bem interessante, mas é muito difícil. É você dizer o seguinte: a Amazônia não precisa mais desmatar absolutamente nada, já temos 20% desmatado, e a produção de alimentos, a produção agrícola pode ser feita nesses 20%, e você não precisa, a partir daí, utilizar do desmatamento para produzir, né? Mas, como eu disse, isso é bem difícil. Primeiro, porque a Amazônia, naquele momento em que a gente propôs isso, era 2004, 2005, a Amazônia não tinha essa criminalidade toda e o avanço da grilagem sobre as florestas públicas, né? E logo em seguida teve o controle do PPCdão, o controle do desmatamento. Agora, com sinceridade, zerar o desmatamento da Amazônia até 2028, 2030, que é uma meta que o governo brasileiro se comprometeu na COP26, é muito difícil, adiante das atuais taxas de desmatamento, né, que estão bastante altas. Só para você ter uma ideia, o Brasil precisaria reduzir as derrubadas em mais de 2.000 quilômetros quadrados por ano para chegar a 2028 com um desflorestamento perto de zero, né? Então, isso já era difícil na época em que a gente tinha todas as condições para evitar esse desmatamento, com o PPCdam funcionando, combate ao desmatamento, ao crime. Agora, se o combate for bem feito, e o PPCdam já foi recriado pelo governo, Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente, já recriou esse programa, a gente tem boas chances de reduzir, pelo menos, a metade dos índices até 2028. Então, eu mesma acho bem difícil, né? Temos saídas de investir fortemente nas políticas estratégicas, articuladas, né? De comando e controle para desestimular a ocupação ilegal das terras públicas, desestabilizar esse crime organizado na região, e isso pode reduzir para metade essas derrubadas, né? Uma outra coisa que tem que ser feito é melhorar a gestão dos licenciamentos ambientais, fortalecer o ICMBio, fazer cumprir o Código Florestal, né? Incentivar boas práticas para que os produtores reduzam essas derrubadas. Então, veja que o desmatamento zero ele não é só alcançado com o comando e controle, é preciso também incentivar práticas sustentáveis, essas áreas abertas. Isso precisa de um governo forte, né? De políticas públicas fortes. E eu acho que podemos fazer isso. Chegar perto do zero, eu diria, mas zero eu acho bem difícil atualmente. Com a minha cabeça bem limitada, eu fico... Bom, desmatamento zero como médico, eu fico pensando, bom, isso é uma prática preventiva. A hora que você chega num terreno lá e está tudo queimado, senta e chora ou dá para fazer alguma coisa? Não, temos técnicas de restauração, né? De recuperação. A gente fala de recuperação das áreas alteradas, degradadas. E aí você tem que definir qual é o seu objetivo. Você quer recuperar aquela área para produzir aquilo que produzia, né? O que a gente chama da recuperação produtiva da área, ou você quer recuperar a capacidade daquela área voltar a ser uma floresta, né? Seria o que a gente chama de restauração ecológica, restauração da biodiversidade, restauração dos serviços ambientais. Aí depende do seu objetivo, de onde você desmatou. Se você desmatou áreas de preservação permanente ou de nascentes, por exemplo, aí tem que ser uma restauração ecológica, né? A legislação não permitia que você desmatasse, você desmatou. Então, não tem conversa, tem que restaurar. Agora, se é dentro daquilo que o Código Florestal permite, na Amazônia é 20% da sua área você pode usar, 80% tem que deixar para reserva legal, onde você pode manejar, digamos assim, a sua área, né? A sua área de vegetação nativa.
aí você pode usar para o que você quiser. Então, depende do que você quer fazer na área, do que a legislação permite. Tá. Eu entrevistei há algumas semanas, não sei se você viu, o Ricardo Rau, ex-funcionário da FUNAI, né? E eu lembro a todos que ele está vivendo uma situação muito, muito, muito difícil em Roma. Lá debaixo ali da entrevista dele, eu coloco um link para a gente fazer uma doação, eu tenho feito, porque são verdadeiros heróis que estão pagando por uma honestidade intelectual, né? Com tudo que aconteceu no país. Agora, o Fundo da Amazônia, você me deu uma boa notícia. O Fundo da Amazônia deve receber 50 bilhões de dólares, imagina os Estados Unidos. E mais aquela história da Noruega e Alemanha que eles tinham cortado, né? Como é que dá para fazer uso desses recursos? Quer dizer, quais são as prioridades? Você, como membro do Comitê Orientador do Fundo da Amazônia, pela SBPC, o que você pode fazer para organizar essa bagunça? Olha a tarefa que eu estou te dando. Esse fundo, o Bolsonaro acabou com esse fundo, né? Praticamente acabou com o fundo. Esse comitê orientador do fundo, o COFA, ele é muito importante, né? E esse colegiado, ele é responsável pela gestão dos recursos do fundo. Então, a minha representatividade lá, minha representação com eu e Paulo Artacho, que é um físico da USP, nós somos representantes da SBPC. E esse colegiado é muito amplo, e tem representação da sociedade civil, tem representação dos ministérios, do empresariado, das populações tradicionais. E tivemos uma primeira reunião. Nessa primeira reunião foi o Paulo Artacho, eu não pude ir, que eu estava na região do Tapajós trabalhando. Mas lá ele me repassou depois, foi discutido questões bem interessantes. Por exemplo, foi definido que a questão indígena, né, seria um dos focos da retomada do fundo. Olha que bacana, né? E o primeiro alvo é a terra Yanomami, né? Então, ela vive, né, esse grande problema humanitário, de saúde pública e tudo mais que a gente falou aqui, e outras situações semelhantes, como essa do Munduruku, dos Caiapó. Isso vai ser muito importante, porque uma parte desse recurso vai ser destinado à recuperação das terras indígenas Yanomami. E outro destaque que foi discutido na primeira reunião foi a sinalização de novos doadores, né? A França e a Espanha, além dos Estados Unidos. Então, vai ser bem mais recursos. E o fundo tem em caixa 3 bilhões de reais. Né? Então, quando o Bolsonaro extinguiu o COFA, né, tinha no Fundo Amazônia 3 bilhões de reais. E isso não foi usado durante os 4 anos. Então, na reunião, foi decidido que haverá um primeiro edital, em breve, né? Nas próximas semanas já vai ter o edital, e já tem 14 projetos que foram analisados pelo BNDES, né? E a contratação foi suspensa. Então, isso vai ser rediscutido, reanalisado, e também isso já vai dar um salto aí muito grande. E esse fundo ele pode ser um indutor de novas perspectivas para a Amazônia, de uma discussão de um novo modelo de desenvolvimento, de reduzir o desmatamento, para isso que ele foi criado, né? Agora é preciso que o COFA discuta ou rediscuta quais são as grandes diretrizes. Então, as reuniões vão ser mensais, e aí nós vamos ter uma oportunidade de colaborar com esse redirecionamento desses recursos, né, ou a gestão desse fundo, que realmente estava uma bagunça, mas agora eu acho que vai para o caminho legal. Muito bom. Mas esses 3 bilhões de reais ainda existem ou foi gasto Existem. em Viagra? Não foram usados, Não. porque eles só podem ser usados, né? Não foram usados, Ninguém ficou comprou lá. prótese peniana com isso. Exato. Olha, imagina, 3 bilhões é muito dinheiro. 3 bilhões poderiam ter salvado aí muita coisa, né? Que foi perdido. Mas... Não foi o vice-presidente Mourão que foi responsável pela... Que cargo
cacete era aquele? O que era aquilo que ele fazia? Uma coordenação da Amazônia. Ele montou uma coordenação que não funcionou, ele não tinha nem. Não fizeram nada, absolutamente nada. Nada. Não fizeram nada. Eu acho que eu nem sei se existe. Um dia desses me perguntaram sobre essa coordenação da Amazônia. Eu não sei lhe dizer o que vai acontecer com ela. Eu acho que extinguiram. O doutor Nésio, que é um queridíssimo amigo que está no Ministério da Saúde, fez uma publicação que eu coloquei mostrando quais são os municípios brasileiros que não têm medicina privada, só tem medicina pública. São 1.900, mais ou menos, ou seja, 30 milhões de brasileiros não têm para onde correr, só o SUS. E aí eu coloquei assim, bom, em Manaus 32 municípios não têm medicina privada, em São Paulo o triplo. Mas ninguém conta que no Amazonas são 50 municípios. Quer dizer, você não tem 30, você não tem mais de 50%. Né? Nossa. Portanto, a população da Amazônia é uma população muito pobre. Né? As Piores cidades... indicadores do país. Isso. E você tem, me perdoe dizer, você é paraense, você tem um governador que é o presidente do consórcio dos governadores da Amazônia. A gente vai ter que lembrar que ele é filho do Jader Barbalho, né? É o Helder Barbalho, que estava negociando até com o rei Charles a preservação da floresta, etc. É aquela história do general que fica ao lado do cara que ele vai dar um golpe. Dá para confiar? Olha, não é de hoje que esses governos do estado do Pará eles tentam montar programas, né, para salvar, né, para proteger a floresta amazônica, para impactar essas fontes de emissão. Não é de hoje. O Helder é mais um e com uma fome muito grande do mundo, né, de estar nessa pauta, na agenda dele, fazer alguma coisa e essas mudanças. Nós fizemos um estudo recentemente para avaliar os 10 últimos anos, logo no início do governo dele. Na verdade, pegou apenas os outros governadores. Os resultados dos programas de políticas públicas de proteção da floresta amazônica, da questão do clima, de impactar fontes de emissão. E os resultados dessa análise mostraram que existem muitos problemas de continuidade nas políticas estratégicas feitas em longo prazo, né? Uma falta de articulação total entre as várias secretarias do Estado, um problema muito sério de continuidade dessas políticas. E esse consórcio interestadual, ele não deixa de ser algo interessante e inovador, né? Porque eles buscam um caminho coletivo de desenvolvimento, de proteção da floresta, e eles fizeram vários documentos. E fizeram cartas de segurança climática, plano de recuperação verde, eles compartilharam uma meta de redução, de reversão do desmatamento até 2030, ao lado de 100 outros líderes mundiais. Então, eles assinaram esses documentos internacionais, estão sempre na COP, como consórcio de governadores, né? Agora, de um lado tem isso, e por outro lado, eles apresentaram agora em janeiro para o governo Lula, esse consórcio entregou ao governo Lula, ao presidente Lula, uma série de 33 ou 34 propostas de desenvolvimento regional. 21 delas estão ligadas ao eixo de infraestrutura e de logística para escoar a produção do agronegócio, da agropecuária. Então, o que eu tenho questionado, e eu escrevi isso, eu tenho uma coluna mensal na plataforma de um jornal local, uma plataforma amazônica em português e inglês, e eu tenho questionado que já se sabe que mais de 90% do desmatamento, da destruição, da conversão da floresta, ela se dá numa distância de 5 quilômetros das estradas, né? E só essas obras previstas de infraestrutura e logística que eles pedem, ela tem um potencial de desmatar mais de 7.000 quilômetros quadrados em 30 anos. Ora, eles já se comprometeram, né, esse consórcio, eles compartilharam a meta de coalizão de baixa emissão e de desmatamento zero até 2030. Veja
incongruência. Ao mesmo tempo, eles querem essas obras e essas obras eles são vetores de pressão sobre a floresta, né? Então, como é que eles vão ver, como é que eles vão tratar essas obras sem impactar a floresta? Né? O que eles consideram infraestrutura verde, que é o que eles propõem no plano de recuperação verde que eles assinaram, né? Como é que eles vão garantir o desmatamento zero nessa agenda coletiva, né? Se eles estão centrando um plano de desenvolvimento baseado em infraestrutura e que não dialoga com as metas ambientais que são ambiciosas, né? Então, é assim, é como você fala, dá para confiar? Quer dizer, é importante. O governador do estado decretou, isso ele nunca tinha feito, nunca vi nenhum governador fazer, uma emergência ambiental nos municípios paraenses que mais desmatam. São mais de 10. Tá, tem emergência ambiental, deve ter uma série de ações lá sendo desenvolvidas. Agora, por outro lado, né, esses compromissos que foram assumidos, né, se eu considero essa concorrência de caminhos com características opostas, de infraestrutura e de proteção, sem que se explique como é que isso vai acontecer, é bem incoerente. Então, é preciso ter essa coerência, é preciso um esforço muito grande desses governos e também a sociedade civil tem que estar bem atenta, né, para essas questões, porque, por um lado, ele protege, do outro, ele abre para a infraestrutura e para o agronegócio, que não é nada amigável à floresta. Então, é uma questão aí bem complicada. Bom, eu sei que você é elegantérrima, mas eu não vou acreditar em governo neoliberal aliado ao agronegócio querendo preservar a floresta, né? Acho que isso é para os irmãos Anderson contar essa história. E veja que é uma atitude coletiva, são todos os governadores. Eu estou falando, não é só do. Entendeu? Então, veja como isso, e muitos deles são da base de apoio do governo Lula. Entendeu? Então, essa coerência aí, essa armação, essa identidade em termos de planos e ações, vai ser bem problemático. Por exemplo, eu não acredito que a ministra Marina Silva vá permitir, por exemplo, o asfaltamento da BR-319, que corta o coração da floresta. E vai ter aí um embate. Está se abrindo o estuário da Amazônia para a produção de petróleo, né? Então, sem estudos fortes, né? Estudos científicos e análises ambientais, socioambientais fortes. Então, é bem complicado isso tudo, né? É isso que eu digo, dessa incoerência, além dessa questão aí neoliberal. Tem uma incoerência muito grande entre as ações do governo federal, do governo estaduais da Amazônia. E não é só o Helder Barbalho, ele representa, digamos assim, esse conjunto de governadores, que tem de tudo, né? Eu não quero ser injusto, você me corrija. Eu não sei se foi o governador de Rondônia que fez um discurso pungente a favor dos garimpeiros, Roraima. que coitados. Hã? De Roraima, né? De Roraima. Governador de Roraima. Que eles são seres humanos, não é isso? Que eles têm família e tal. Eu quase chorei a hora que eu vi isso. Imagino. O meu coração tem Jesus dentro. Eu choro quando vejo essas coisas. Diz uma coisa, uma das coisas que mais me chocou, eu vou daqui a pouquinho te liberar. Uma das coisas que mais me chocou, você como uma grande cientista, no final da nossa última entrevista, você falou assim, cara, não dá nem para fazer pesquisa direito, porque tem um monte de pesquisador com receio. Quer dizer, a gente vai fazer pesquisa científica e a gente começa a perceber ameaças às pesquisas que a gente faz. Conta um pouco isso aí, porque em 7 meses não mudou, né? Não mudou, não. Não mudou e, como eu falei, essa é uma questão que o governo Lula vai ter que enfrentar com muita força, né? A redução da fiscalização ambiental nas terras indígenas, nas unidades de conservação, impulsionou facções criminosas, né, que ampliaram a sua atuação. Então, elas se coligaram, né, a outras modalidades de crime
e expandiram os seus lucros aqui na região. Então, esse crime organizado, o narcotráfico, se junta ao crime ambiental, por exemplo, né? E aí eles circulam, muitas vezes, sem serem incomodados aqui na região e causando muitos problemas. Uma dessas rotas é uma rota que eles chamam da Rota Solimões, que ela é bem conhecida por causa do rio, né? E ela é disputada pelo PCC, pelo Primeiro Comando da Capital, pelo Comando Vermelho, e tem uma outra que é a Família do Norte. E hoje esse é a principal rota de corredor de transporte de drogas na Amazônia, né? Principalmente a cocaína da Bolívia e do Peru, e que vem para o leste brasileiro, que vem para o lado leste brasileiro. E essa rota ela é onde tem também uma série de pesquisas dos Institutos Nacional de Pesquisa da Amazônia e do Instituto Mamirauá. Então, esses pesquisadores andam com muito medo. Os pesquisadores do Museu Guild, aqui da Amazônia Oriental, não andam tanto quanto, né, andam os pesquisadores do INPA e de Mamirauá nessa região. Então, eles estão com muito medo de viajar e tem relatos muito complicados, assim, bem difícil, né? Difíceis mesmo em relação a essa região e como fazer pesquisa diante dessas ameaças, né? Então, assim, essas facções se juntando com o pessoal do crime ambiental e circulando pelos rios da Amazônia até chegar ao mercado consumidor e até também para fora, né? E uma das saídas é Belém e a outra é indo para o Sudeste mesmo, aí para o Sul Maravilha. Ima, deixa de ser conservadora. O que essas facções estão fazendo é o que se chama de empreendedorismo. Essa palavra é usada para tudo, né? Até para mostrar que a criança que está na rua está empreendendo, né? Nós vimos isso, né? Então, essas articulações multi-institucionais, é um nome bonito, né? Articulações multi-institucionais. Escuta, eu deixei de perguntar algo que você acha legal falar agora das suas esperanças e suas expectativas, que é o próximo papo a gente vai ter aqui em São Paulo com a Zildinha e numa roda de samba até com o Gadelha, né? Que outro dia... Eu fiquei muito emocionada de ver o Gadelha, muito emocionada. Eu vou buscar posso buscar um negocinho para mostrar para você? Claro, rapidinho? eu mando para ele se for algo. Não, eu vou lhe mostrar. Aqui é o disco dele com o irmão da Zildinha, meu primo Beca, Vencendo a Tempestade. Olha ele aqui. Gadelha. Cadê? Não, Gadelha é feio pra caramba. Não é esse cara aí, não. Esse cara aqui. É? Esse cara e esse aqui é o Beca. Esse é o Gadelha. Ele é feio. Quer dizer que o Gadelha aqui tinha coragem de... grande aqui, ó. Parece um galã. Parece. Parece. Fotografia faz milagre. Isso aqui é 1980, se eu não me engano. Raimundo Gadelha. Viu? Eu fiquei muito emocionada, a Zildinha também, de vê-lo e de saber que ele está bem e retomar aí o contato. Uma decência, quer dizer, é um cara que vive pela arte, né? O cara não ganha dinheiro, mas o cara, a beleza é viver pela poesia. O Beca era assim também. Hã? O Beca era desse jeito. O Beca, parceiro dele, era desse jeito. Eu sei, igualzinho. Vocês me contaram. Minha amiga, que mais que, antes da gente te dispensar, o que mais você quer falar? Eu acho que, talvez, para terminar, dizer que o Lula sabe que a Amazônia é estratégica, né? Que ela é importante para o mundo e planeja transformá-la mesmo nesse instrumento geopolítico. Ele eu acho que vai conseguir isso, né? E é preciso recuperar essa credibilidade internacional que o Brasil teve e que perdeu. E aí é preciso não só mostrar ao mundo uma mudança de tom, como ele já demonstrou, né? Um abandono do negacionismo que predominou com o antecessor dele, mas também as medidas
reais e pragmáticas, né? Então, essas a gente já está vendo algumas, outras vão ser muito difíceis, muito mesmo, dada essa situação, esse quadro que eu mostrei do crime organizado, dessas questões todas. Mas eu tenho esperança que, pelo menos, a gente avance em muitas dessas questões aqui, a Amazônia melhore, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social, de combate à pobreza, à fome, que também aqui é muito grande. E olha, um prazer estar aqui batendo esse papo, conversando mais sobre a Amazônia. E é um prazer aprender com você, viu? Eu assisto depois as suas aulas. Você deu uma aula na Unicamp que eu assisti. E as pessoas, obviamente, são muito elogiosas e sentem-se muito honradas de aprender com você. Bom, beijo. Beijo também. Tchau a todos. Tchau. Muito obrigada. Abraço.